Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer um dos cases de sucesso de Pernambuco, realmente fantástico. É o Dr. Paulo Magnus, que é da MV e que hoje é uma referência nacional na área de hospitais nacionais e também internacionais. Dr. Paulo Magnus é gaúcho. Por que é que trocou o Rio Grande do Sul por Pernambuco? Eu troquei o Rio Grande do Sul por Pernambuco por causa do carnaval. Foi Trouxe mesmo? a minha pastinha debaixo do braço e vim para cá no final da década de 90. E eu me lembro do senhor lá com o restaurante Galeta ao Primo Canto, lá em Piedade, não foi? Sim, sim. A gente teve uma experiência na culinária, né, de abrir um restaurante. A gente gosta muito da comida gaúcha e o modelo Primo Canto era uma especialidade que a gente trouxe para cá. Mas o restaurante a gente precisa ficar dentro. E aí, num determinado momento, a gente optou por fechar o restaurante. Era o Mestre Alves lá, né? Alves, meu querido Alves, uma pessoa incrível que trabalhava conosco lá e viveu conosco essa história. Eu acho até, Paulo, que é uma coisa que falta aqui no Recife. É um restaurante que a gente vai, principalmente para Gramado, e não deixa de ir lá no Mamma Mia, né? Mamma Mia. Foi uma cópia do Mamma Mia, a gente trouxe inclusive para cá um gerente na época do Mamma Mia, ficou conosco aqui 6 meses, treinando as pessoas. O restaurante tinha um movimento muito bonito, muito bom, mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje de ter mais de um negócio. Então, o restaurante, foi no começo da década de 90, tu precisa estar dentro do restaurante, como tem meus amigos que têm restaurante na cidade, é importante para funcionar. E como é que foi, então, partir para essa coisa ligada aos hospitais? A MV, por que é que é MV? Magnus o quê? Ela foi Magnus Vargas. Hoje é muito valor para a saúde, vamos dizer assim. A gente brinca muito, pode ser muito vinho também, mas é MV pura. Como é que a MV surgiu? Eu sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul, nascido de uma colônia italiana. Torcedor do Internacional? Colônia alemã, torcedor bastante fanático do Internacional. E lá no Sul, os hospitais, todos eles são comunitários. As famílias dos lugares na cidade se juntam e tem um hospital que eles ajudam a cuidar. Chamados hospitais filantrópicos. E meu pai era conselheiro de um hospital em Torres, que era Nossa Senhora dos Navegantes. Na praia, né? Na praia onde eu nasci. E aí eu fui a primeira vez com o meu pai, ainda pequeno. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos. E quando eu fui fazer o 2º grau, em Torres, nós morávamos no interior. A nossa colônia, que seria a Colônia São Pedro, hoje é um município de Dom Pedro de Alcântara, fica a 30 quilômetros da cidade de Torres, hoje é um município. Então, quando eu fui fazer o 2º grau, eu me mudei para Torres. E eu fui fazer o 2º grau lá e um professor perguntou se alguém gostaria de lidar com papel. E eu fui fazer uma entrevista no hospital em Torres, um fato que mudou minha vida em 1978. A irmã que conhecia e meu pai, que era conselheiro, ele disse: esse menino eu conheço. E eu fui um dos escolhidos e lá, durante um ano e meio do 2º grau, eu trabalhei no faturamento do hospital. E melhorei a história do hospital. A gente conseguiu reduzir em 70% a quantidade de pessoas que tinha lá. Quando eu fui para Porto Alegre fazer a faculdade, meu pai dizia que para sair de lá só tinha uma oportunidade, que era estudando muito. Nós vivíamos na roça. A única chance que você tem de sair daqui é estudando. E eu aprendi isso rápido e estudei muito. Fui fazer engenharia em Porto Alegre e fui trabalhar num outro hospital. E a partir do 2º hospital em Porto Alegre, eu montei uma empresa e depois, com uma cisão, virou MV e com MV eu vim para cá. Veja como a coisa é engraçada. O senhor estava dizendo aqui de que foi selecionado e perguntaram quem gosta de papel. Hoje o senhor é o maior inimigo de papel, né? Não quer saber de papel. Eu até dou testemunha que outro dia eu fui na urgência do hospital português e eu digo, não tem papel não. Aí ele mostrou no computador, MV. Como foi essa história de você eliminar o papel dos hospitais? Na verdade, a gente foi percebendo
que antes o faturamento era feito num determinado lugar, juntava todas as coisas e mandava para esse faturamento. E a gente foi percebendo que aquilo não era um negócio de futuro. E aí nós começamos a investir em sistemas que pudessem automatizar o faturamento. E nos últimos 10, 15 anos, a gente passou a investir na tecnologia que, além de automatizar o faturamento, pudesse eliminar o papel. Aí nós criamos, na América Latina, o primeiro hospital digital da América Latina, a primeira unidade de saúde sem papel, foi pública, foi a UPA da Imbiribeira, e o primeiro hospital digital da América Latina inteira foi o Hospital da Unimed Recife, totalmente sem papel. E aí o senhor achou o Recife pequeno, depois de fazer sucesso, partiu para o Brasil e partiu para o exterior. Hoje está em que país, doutor Paulo? A MV, nós lideramos o mercado da saúde já há 2 décadas aproximadamente. A partir de Porto Alegre e Recife, eu trouxe toda a estrutura de administração da MV para cá, mas a matriz ela é em Porto Alegre. Então nós temos a metade das nossas pessoas, mesmo a gente fatura 4% só aqui, mas metade das nossas pessoas estão em Recife. E a partir de Porto Alegre e daqui, a gente foi conquistando o Brasil. Estamos em 10 países: Panamá, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Equador, 10 países. Costa Rica, República Dominicana. O senhor disse que a sede é em Porto Alegre, mas a MV tem uma sede maravilhosa na Avenida Recife, enorme. Ali ia ser um outlet, aí virou a sede da MV, né? Nós trouxemos, quando eu vim para cá, e a gente começou a desenvolver sistemas que pudessem penetrar os grandes hospitais de São Paulo. O meu objetivo era, eu tenho que ter um sistema com a qualificação capaz de entrar nos hospitais de São Paulo, os grandes, né? Então a gente juntou o povo, a gente tinha um desenvolvimento em Porto Alegre, em Recife e em Campo Grande, no Mato Grosso, 93, 94. E aí a gente começou a desenvolver o chamado MV 2000, que objetivava fazer frente ao bug do milênio. E com esse sistema, nós entramos no estado de São Paulo e o resto a gente deu sorte. O pessoal gosta da gente. Mas apesar dessa presença internacional, jamais deixar o Recife, né? O frevo. Só tem frevo aqui. O Recife é um lugar... Olha, eu diria que comparado com outros lugares do mundo, dificilmente tem um lugar que tem uma qualidade de vida que a gente tem aqui. A gente tem que melhorar muita coisa em Recife. O povo tem que entender que a gente precisa melhorar a nossa cidade para que as pessoas possam vir para cá e sentir o orgulho que eu sinto de estar aqui. O Recife precisa na minha percepção, de um tratamento melhor. As ruas precisam ser mais bem tratadas. Mas isso é muito do cidadão. Lá no sul, em Porto Alegre, a calçada é de responsabilidade do dono do prédio, do dono do imóvel. Então, nós precisamos ter isso. Nós temos que ter a consciência e a responsabilidade que não é o governo que vai mudar os lugares. Quem vai mudar são as pessoas. As pessoas precisam mudar isso. E eu acredito muito, eu sou apaixonado por Recife, sou apaixonado pela Praia de Boa Viagem, onde eu jogo futebol de manhã. E o MV tem quantos hospitais aqui em Pernambuco que a MV atua? A gente tem bastante. A gente tem bastante hospitais aqui em Recife. Eu não saberia precisar. A gente tem os hospitais da Unimed, todos, o Hospital Português, a gente tem os 6 grandes hospitais também. Nós temos muitas unidades, temos o IMIP, os hospitais de Jaboatão, a Unimed Caruaru. A gente tem a maioria dos hospitais. Quantos funcionários a MV tem hoje? 1.800. 1.800, E metade estão em Recife, mesmo a gente tendo só 4% da nossa receita aqui. Agora, a maior parte é pessoal ligado à internet? Pessoal ligado a desenvolvimento, tecnologia. TI. Que é um desafio. Com o advento da pandemia e do home office, as pessoas passaram a poder trabalhar para o mundo todo, das suas casas. Então, nós tivemos uma perda bastante importante de pessoas que saíram para trabalhar fora do Brasil, inclusive no ano de 2021. E nós hoje estamos nos dedicando, inclusive, a formar gente, formar pessoas
para a área de tecnologia, que tem muita vaga em aberto ainda. Mas o senhor tem funcionário que trabalha na MV e que mora no exterior? Tenho. Tem, né? A gente tem funcionários hoje que moram no exterior. Os bonzinhos o senhor pegou, não foi? E a gente tem empresas também. Nós temos uma empresa em Portugal que presta serviço para nós. Eu vou dizer o seguinte, João. Eu não sei hoje onde estão as nossas pessoas. A gente vai na MV ali, talvez, das 900, tenha 200, 300 pessoas trabalhando presencial. Não tem a metade. E onde estão? Então, a gente trocou muita gente, contratamos gente de todos os lugares. Então, eu tenho 900 pessoas em Recife, mas eu não sei se elas estão em Pernambuco ou em Recife. E quantos estados a MV está presente? Todos. Todos os estados? No Brasil, a MV está em inclusive todos lá os do estados. norte, Roraima, A MV Rondônia. está em todos os estados. Em todos os estados. E, como o senhor disse, em hospitais privados e hospitais públicos, né? A MV tem, a grande maioria da nossa prestação de serviço é para os hospitais privados. Privados, Unimedes, nós somos... no Brasil tem 340 Unimedes. Algumas boas e outras péssimas. Algumas boas. A daqui é boa, daqui muito é boa. boa, muito Daqui é muito boa. boa. A Tem Dona Unimed Lourdinha, Recife, que é Dona dona. Lourdinha, primeiro, meus amigos não têm defeito nunca, né? É. Então, Mesmo que torça pelo Grêmio, como o mesmo Julião que Conrado. torça pelo Grêmio. O Julião, aquele gaúcho, aquele não é gaúcho, não, aquele é Catarina. Ele Se diz gaúcho, mas é uma pessoa que foi um marco histórico a vinda dele Igual no a setor sua, de né? carnes, né? A gente acredita que Julião foi uma pessoa... Paulo Brol também, né? Que é um amigo muito querido. Pode ser gremista, os dois são, inclusive, né? Baldiceira é outro que é gremista, né? Que é outro gênio, né? Sim, e está presente em todos, está falando aqui, todos da Unimed, né? Isso, nas Unimedes, e cada 3 Unimedes, a MV tem 2 com algum sistema que nós fornecemos. Os hospitais privados é o nosso grande mercado, os hospitais filantrópicos a gente ajuda muito, mas sempre tem uma dificuldade enorme de dinheiro. A gente gostaria até de prestar serviço para mais gente, mas nós não conseguimos, às vezes, fazer um preço que eles possam nos pagar. Então a gente Porque ajuda. o custo é caro, Porque né? o custo é caro. A nossa tecnologia embarcada ela é cara. Por causa do banco de dados, por causa dos servidores que precisa. E os filantrópicos, eu digo muito assim, tem muita relação com eles, é como pedir esmola para 2. Porque o filantrópico, ele recebe um dinheiro pelo que faz, mas esse dinheiro não cobre os custos. Isso vive numa defasagem já histórica de valores, isso. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Paulo Magnus. Dr. Paulo Magnus, eu já vi que o senhor não pensa pequeno. Está sempre criando produtos novos na MV? A MV é uma fábrica de inovação. Nós temos 27 empresas que nós albergamos dentro do CNPJ da MV e todas elas têm um cunho de criar algo novo. Nosso carro-chefe é o produto hospitalar para hospitais, mas nós atendemos todo o espectro da saúde, desde um consultório. Agora nós acabamos de lançar 2 novas tecnologias esse ano. Uma foi o MV Bank, que tem o objetivo de facilitar a vida entre os prestadores de serviço, entre os médicos, antecipação de receita. E agora, no evento dos 35 anos da MV em São Paulo, nós lançamos a tecnologia de farmácia digital. Da prescrição, a entrega do medicamento em casa. O médico prescreve, o paciente recebe um push informando que tem aquela medicação, tem aquela cotação, N farmácias, o menor preço é esse, o paciente passa o cartão e é entregue na casa da pessoa, já está em produção na Unimed Sorocaba, em São Paulo, e nós vamos expandir isso para o Brasil inteiro. Agora nós vamos falar de um tema polêmico, doutor Paulo. Esse negócio do piso salarial dos enfermeiros, né? Que hoje está atingindo os hospitais. O senhor que é muito ligado aos hospitais, é um problema para os hospitais?
Eu diria assim, ó, primeiro a gente tem que deixar muito claro, os enfermeiros eles são imprescindíveis para o ecossistema de saúde, são muito mal remunerados, eles precisam sim uma melhor remuneração. Muitos trabalham em 2 ou 3 hospitais para Dois ou três sobreviver. hospitais para ter uma remuneração capaz de garantir o sustento das suas casas. Mas, por outro lado, a gente tem outros profissionais de saúde que também merecem e deveriam ser contemplados numa possível alteração de remuneração. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Imagine os fisioterapeutas que foram tão imprescindíveis como os enfermeiros, numa proporção, na minha percepção, igual, porque a fisioterapia foi o fator que mais poderia, salvou vidas e mais poderia salvar, porque teve um conflito entre o uso da VNI, que é a máscara, né, que é colocada por fisioterapeutas, que eu defendi muito, e era entre a intubação e o uso da máscara. A máscara salvava. Todas as pessoas que foram intubadas em 2020, nas unidades de entrada, quase que 100% delas morreram. E quem usou a máscara sobreviveu. Então, para mim é o seguinte, o ecossistema inteiro está muito mal remunerado. Mas também está totalmente subfinanciado os contratantes, que são principalmente os hospitais filantrópicos, que respondem por 50% dos atendimentos SUS no Brasil. O que nós vamos ter com o piso? Que é fundamental para as pessoas. Nós vamos ter... fundamental e justo. E justo. Nós vamos ter desassistência, nós vamos ter desemprego, nós vamos perder leitos, nós vamos perder muitas pessoas que hoje não têm empregos. O que eu ouço por aí é que as pessoas pedindo, por amor de Deus, que deixem elas trabalhando. Para sobreviver, algo vai ter que acontecer. Como vai ser você, eu, que nós usamos plano de saúde? A Unimed, ou seja, qualquer um outro, Bradesco, Sul América, vai ter que aumentar. Nós vamos ter que pagar mais para suportar o preço que essas instituições vão ter que pagar por causa do piso. Eu acredito que o governo federal talvez vá ajudar os estados. Será que vai ajudar os filantrópicos? E nós vamos ter que bancar os privados, onde nós somos atendidos. Será que as empresas que pagam os planos de saúde vão ter condições de ter um gasto ainda maior? Gente, hoje o custo do plano de saúde para uma empresa é 20%. Isso é algo que é insano. Quanto vai custar mais? Mais 20%. Está se falando em aumento de 50% na folha de pagamento dos hospitais. Poxa, eu adoro os enfermeiros, é meu maior público, mas nós temos que garantir o emprego deles e temos que garantir que a saúde funcione, que já é muito debilitado. E é um problema muito mais sério do que se possa imaginar, né, doutor Paulo? É muito sério. Parece assim, a gente vê declarações de instituições assim, pô, mas os empresários da saúde estão tudo ricos. Gente, nós temos que separar que temos 3 ou 4 classes. E a dificuldade ela está em cada uma delas. O que nós podemos ter? Assumir os hospitais mais simples, porque os mais complexos das grandes redes privadas vão adquirir, porque eles não vão subsistir. Mas, gente, as Unimeds e os hospitais filantrópicos e os hospitais públicos, as prefeituras, como irão pagar isso, João? É difícil demais. E para terminar, eu vou pedir que o senhor pressione o nosso Baldissera para que coloque lá no restaurante dele um galeto ao primo canto, porque eu sinto saudade, eu só como aquele galetinho quando eu vou para Gramado, e aqui tem que ter um no Recife. Né? Você ensina ele como é que faz? Claro, o Baldissera é profissional, é um gaúcho pernambucano que todos devem admirar, porque esse cidadão trabalha, ele cuida das pessoas. Eu quero o galetinho, o primo canto lá. Vou conversar com ele, sim. Nós queremos agradecer ao doutor Paulo Magno e dar os parabéns, porque realmente, como ele disse, ele é uma referência, é um orgulho de Pernambuco. É mais um gaúcho, aliás, gaúcho já teve até governador de Pernambuco, o Cordeiro de Faria, e que realmente é um pernambucano de coração. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.